Imagine acordar um dia e não conseguir lembrar do próprio nome. Não por um acidente, não por uma doença, mas porque você voluntariamente pagou para que isso acontecesse. Isso pode parecer ficção científica, mas aconteceu de verdade em uma pequena clínica no interior do país, onde pacientes entravam buscando esquecer suas piores memórias e saíam sem lembrar nem mesmo quem eram. O que você está prestes a descobrir vai questionar tudo o que você acredita sobre a mente humana e até onde a medicina pode ir em nome da cura. Esta é a história da Clínica Mnemonic, um lugar onde as memórias não eram apenas tratadas, mas completamente apagadas da existência. Tudo começou quando recebi uma mensagem anônima em meu e-mail. O remetente dizia ter informações sobre um tratamento experimental que estava sendo realizado em segredo, longe dos olhos das autoridades médicas. Inicialmente pensei que fosse mais uma teoria da conspiração, mas algo na urgência daquela mensagem me fez investigar mais a fundo. A mensagem mencionava uma clínica chamada Mnemonic, localizada em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. O nome não constava em nenhum registro oficial, não havia site, não havia qualquer rastro digital. Era como se a clínica existisse apenas nas sombras, atendendo uma clientela muito específica, pessoas dispostas a pagar qualquer preço para esquecer. Decidi viajar até a cidade mencionada na mensagem. São Benedito das Águas, uma cidade de pouco mais de 8.000 habitantes, cercada por montanhas e envolta em uma névoa quase perpétua. Ao chegar, percebi que havia algo estranho no ar. As pessoas pareciam evitar certas conversas, e quando eu mencionava qualquer coisa relacionada a tratamentos médicos ou clínicas, um silêncio desconfortável tomava conta do ambiente. Foi no único hotel da cidade que encontrei minha primeira pista real. A recepcionista, uma mulher de meia idade chamada Dona Rosa, inicialmente negou conhecer qualquer clínica além do pequeno posto de saúde local. Mas quando mencionei o nome Mnemonic, vi algo mudar em seus olhos. Era medo, mas também tristeza. Depois de muita conversa e algumas doses de cachaça local, Dona Rosa finalmente se abriu. Ela me contou sobre seu irmão, João, que havia procurado a clínica 3 anos antes. João era um homem atormentado por memórias da guerra, um ex-combatente que não conseguia dormir devido aos flashbacks constantes. Ele havia ouvido falar de um tratamento revolucionário que poderia apagar essas memórias para sempre. Ele voltou diferente, ela me disse com os olhos marejados. Não lembrava mais da guerra, isso é verdade. Mas também não lembrava mais de mim, da nossa infância juntos, dos nossos pais. Era como se tivessem apagado pedaços inteiros da alma dele. Dona Rosa me deu as direções para a clínica, mas não sem antes me avisar. Cuidado com o que você vai procurar lá. Alguns conhecimentos são perigosos demais para serem descobertos. A clínica ficava a cerca de 20 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que serpenteava pela montanha. Era um prédio moderno, completamente deslocado da arquitetura rural da região. Vidros espelhados refletiam a névoa constante, criando uma atmosfera quase fantasmagórica. Não havia placas, não havia identificação. Apenas um número, 1247. Decidi me passar por um possível paciente. Ao entrar, fui recebido por uma recepcionista que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Tudo era branco, asséptico, silencioso. Ela me direcionou para uma sala de espera onde outras pessoas aguardavam, todas com a mesma expressão vazia no rosto. Foi então que conheci Marina, uma mulher de cerca de 40 anos que estava ali pela segunda vez. Ela me contou que havia perdido a filha em um acidente e que as memórias da criança a impediam de seguir em frente. Eles me prometeram que eu poderia manter as memórias boas e apagar apenas as ruins, ela disse. Mas agora eu não consigo lembrar do rosto da minha filha, nem das memórias boas. Marina estava ali para tentar recuperar o que havia perdido, mas o médico havia explicado que o processo era irreversível. Uma vez apagado, não volta mais. Foram as palavras exatas que ela repetiu para mim. Quando chegou minha vez, fui conduzido a um consultório onde conheci o Dr. Henrique Vasconcelos, um homem de aparência comum, mas com olhos que pareciam enxergar muito além do normal. Ele me explicou o procedimento com uma naturalidade perturbadora. Utilizamos uma combinação de hipnose profunda, estimulação magnética transcraniana e uma droga experimental que desenvolvi.
ele disse, como se estivesse falando sobre o clima. O processo é simples. Identificamos as redes neurais específicas, onde as memórias traumáticas estão armazenadas, e as desativamos permanentemente. Perguntei sobre os riscos, e foi então que ele me mostrou um documento que me gelou o sangue. Era uma lista de efeitos colaterais, que incluía desde perda de memórias adjacentes até alterações completas da personalidade. Havia até mesmo casos de pacientes que perderam a capacidade de formar novas memórias. Infelizmente, o cérebro humano é mais complexo do que gostaríamos, ele admitiu. Às vezes, ao remover uma memória, acabamos danificando outras áreas. É como remover um fio específico de uma tapeçaria. Às vezes, toda a estrutura se desfaz. Mas o mais perturbador era a frieza com que ele falava sobre isso. Para ele, os pacientes eram cobaias em um experimento muito maior. Ele estava tentando mapear completamente a forma como as memórias são armazenadas no cérebro, e cada paciente era uma oportunidade de aprender algo novo. Durante nossa conversa, ele me mostrou seu arquivo de sucessos. Eram centenas de casos de pessoas que haviam passado pelo procedimento. A maioria havia perdido muito mais do que pretendia. Vi casos de veteranos de guerra que esqueceram não apenas os traumas, mas também toda a sua identidade militar. Mulheres que perderam memórias de abuso, mas junto com elas, anos inteiros de suas vidas. Crianças que haviam esquecido eventos traumáticos, mas que agora pareciam incapazes de sentir qualquer emoção. O caso mais perturbador era o de um homem chamado Roberto, que havia procurado a clínica para esquecer a morte da esposa. O procedimento havia sido bem-sucedido, no sentido de que ele não lembrava mais do acidente que matou sua esposa. Mas ele também havia esquecido que era casado, que tinha uma esposa, que havia amado alguém. Ele vivia agora numa espécie de limbo emocional, incapaz de formar vínculos afetivos porque não conseguia acessar as memórias que ensinavam seu cérebro a amar. Isso é apenas um efeito colateral temporário, o Dr. Vasconcelos me assegurou. Estamos aprendendo a ser mais precisos com cada procedimento. Mas quando perguntei se ele mesmo se submeteria ao tratamento, ele hesitou. Eu preciso manter minhas memórias intactas, ele disse. Alguém precisa lembrar do que estamos fazendo aqui. Essa resposta me fez perceber a verdadeira natureza do que estava acontecendo na clínica. Não era apenas um tratamento médico experimental, era algo muito mais sinistro. O Dr. Vasconcelos estava coletando memórias, estudando-as, catalogando-as. Ele havia criado uma espécie de biblioteca de experiências humanas, onde cada paciente era um livro que ele podia ler e depois apagar. Consegui acesso aos arquivos da clínica durante uma visita noturna. O que encontrei lá me assombra até hoje. Não eram apenas registros médicos, eram descrições detalhadas das memórias que haviam sido apagadas. O Dr. Vasconcelos não apenas removia as memórias, ele as estudava, as preservava, as catalogava. Vi relatos de primeiros beijos, de perdas de entes queridos, de momentos de terror absoluto, de alegrias indescritíveis. Tudo cuidadosamente documentado e arquivado. Era como se ele estivesse construindo um museu da experiência humana, mas um museu construído com pedaços roubados das almas das pessoas. Havia também notas sobre experimentos futuros. O Dr. Vasconcelos não estava interessado apenas em apagar memórias. Ele queria transplantá-las. Havia referências a tentativas de implantar memórias de uma pessoa em outra, criando identidades híbridas. Alguns pacientes haviam sido submetidos a procedimentos onde memórias de outras pessoas eram inseridas em suas mentes. Um dos casos mais perturbadores era o de uma mulher que havia perdido todas as memórias de sua infância em um acidente. O Dr. Vasconcelos havia tentado implantar memórias da infância de outra paciente nela. O resultado foi uma confusão psicológica devastadora. A mulher não conseguia distinguir entre suas próprias experiências e as memórias implantadas. Ela havia desenvolvido múltiplas personalidades, cada uma baseada em fragmentos de memórias de pessoas diferentes. Foi então que descobriu o verdadeiro propósito da clínica. O Dr. Vasconcelos não estava tentando curar pessoas. Ele estava tentando criar uma técnica de controle mental absoluto. Havia documentos que mencionavam contratos com organizações governamentais, referências a aplicações militares,
planos para usar a tecnologia em interrogatórios. A ideia era simples e terrificante. Se você pudesse apagar memórias específicas e implantar outras, você poderia literalmente reescrever a identidade de uma pessoa. Você poderia transformar um soldado inimigo em um aliado, fazer com que uma testemunha esquecesse o que viu, ou até mesmo criar agentes que não lembravam de sua verdadeira missão. Havia também experimentos com memórias falsas. O Dr. Vasconcelos havia criado memórias completamente artificiais, experiências que nunca aconteceram, mas que pareciam reais para quem as recebia. Ele havia implantado memórias de crimes em pessoas inocentes, fazendo com que elas confessassem atos que nunca cometeram. Havia implantado memórias de amor em pessoas que nunca se conheceram, criando vínculos emocionais artificiais. O mais perturbador era perceber que alguns dos funcionários da clínica também haviam sido submetidos aos procedimentos. A recepcionista que me atendeu, por exemplo, não tinha memórias de sua vida anterior ao trabalho na clínica. Ela havia sido completamente reprogramada para ser a funcionária perfeita, leal, eficiente, sem questionamentos. Encontrei também registros de pacientes que haviam tentado denunciar a clínica. Todos eles haviam sido submetidos a procedimentos corretivos que apagavam suas memórias sobre o que haviam descoberto. Era um ciclo perfeito de silêncio forçado. Mas o que mais me chocou foi descobrir que o Dr. Vasconcelos não era quem dizia ser. Seu nome verdadeiro era Heinrich Zimmermann, um neurocientista alemão que havia fugido do país após ser acusado de experimentos ilegais em prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Ele havia assumido uma nova identidade e continuado seus experimentos em solo brasileiro. Zimmermann havia desenvolvido suas técnicas décadas atrás, mas a tecnologia moderna havia permitido que ele refinasse seus métodos. Ele não estava interessado em ajudar pessoas. Estava interessado em perfeccionar a arte de controlar a mente humana. Descobri também que a clínica era financiada por uma organização internacional que operava na clandestinidade. Havia referências a outras clínicas similares em diferentes países, todas parte de uma rede global dedicada ao desenvolvimento de técnicas de controle mental. O que mais me perturbou foi perceber que muitos dos pacientes não haviam procurado a clínica voluntariamente. Alguns haviam sido enviados por familiares que queriam corrigir comportamentos indesejados. Outros haviam sido direcionados por terapeutas que recebiam comissões por cada encaminhamento. Havia até mesmo casos de pessoas que haviam sido sequestradas e submetidas aos procedimentos contra sua vontade. Vi registros de crianças que haviam sido levadas pelos pais para esquecer traumas de abuso, mas que acabaram perdendo memórias de toda a sua infância. Vi casos de adolescentes que haviam sido submetidos a procedimentos para curar sua orientação sexual, resultando em danos psicológicos irreversíveis. O Dr. Zimmermann mantinha um registro meticuloso de todos os procedimentos, não por razões médicas, mas por curiosidade científica. Ele estava mapeando os limites da mente humana, testando até onde podia ir antes que uma pessoa se tornasse completamente vazia. Havia também experimentos com memórias coletivas. Zimmermann havia tentado implantar as mesmas memórias em grupos de pessoas, criando uma espécie de mente coletiva artificial. O resultado foi uma seita de pessoas que acreditavam ter vivenciado os mesmos eventos, mesmo que esses eventos nunca tivessem acontecido. Um dos casos mais perturbadores era o de um grupo de 10 pessoas que haviam recebido memórias idênticas de uma infância em uma fazenda que nunca existiu. Elas haviam desenvolvido uma obsessão coletiva por encontrar essa fazenda fictícia, vendendo todos os seus bens e vagando pelo interior do país em busca de um lugar que existia apenas em suas memórias implantadas. Foi então que encontrei o arquivo mais assustador de todos, o registro pessoal do próprio Dr. Zimmermann. Ele havia documentado seus próprios experimentos consigo mesmo, removendo memórias que considerava inconvenientes e implantando outras que o faziam se sentir mais confiante em seu trabalho. Mas o processo havia saído de controle. Zimmermann havia apagado tantas memórias de si mesmo que não conseguia mais distinguir entre sua verdadeira identidade e as personalidades artificiais que havia criado. Ele havia se tornado um estranho para si mesmo, um homem feito de fragmentos de memórias de outras pessoas. Suas anotações revelavam uma crescente paranoia.
Ele suspeitava que outros cientistas estavam tentando roubar suas técnicas, que o governo estava planejando fechá-lo, que seus próprios funcionários estavam conspirando contra ele. Mas ele não conseguia confiar em suas próprias memórias para confirmar essas suspeitas. O mais perturbador era perceber que Zimmermann havia começado a ver pessoas como simples repositórios de memórias. Ele não via mais seres humanos. Via apenas bancos de dados neurológicos que podiam ser acessados, modificados e reprogramados. Ele havia perdido completamente sua humanidade no processo de tentar controlar a humanidade dos outros. Encontrei também registros de pacientes que haviam desenvolvido uma condição que Zimmermann chamava de síndrome do vazio. Essas pessoas haviam perdido tantas memórias que não conseguiam mais formar uma identidade coerente. Elas existiam em um estado de confusão perpétua, incapazes de distinguir entre passado e presente, entre sonho e realidade. Havia casos de pessoas que acordavam todos os dias acreditando que era sua primeira vez na clínica, presas em loops temporais criados por suas próprias memórias fragmentadas. Outras haviam desenvolvido múltiplas personalidades, cada uma baseada em fragmentos de memórias que não conseguiam conectar entre si. O mais trágico era perceber que muitos desses pacientes haviam procurado a clínica para escapar de dores emocionais, mas haviam trocado essa dor por algo muito pior: a completa perda de si mesmos. Eles haviam escolhido o vazio em vez da dor, sem perceber que o vazio era muito mais cruel que qualquer sofrimento. Durante minha investigação, conheci também antigos funcionários da clínica que haviam conseguido escapar antes de serem completamente reprogramados. Eles me contaram histórias ainda mais perturbadoras sobre os bastidores da operação. Um deles, um técnico chamado Carlos, me explicou como os procedimentos realmente funcionavam. Não era apenas uma questão de apagar memórias, ele disse. Zimmermann havia descoberto que as memórias são como fios numa tapeçaria. Quando você remove um fio, toda a estrutura ao redor se altera. Ele usava isso a seu favor, criando lacunas que ele podia preencher com o que quisesse. Carlos me contou sobre pacientes que haviam sido submetidos a múltiplos procedimentos, cada um removendo camadas diferentes de suas personalidades. Era como descascar uma cebola, ele disse. Camada por camada, até que não sobrava nada do núcleo original da pessoa. Ele também me revelou que Zimmermann havia desenvolvido uma técnica para armazenar memórias removidas. Ele não apenas apagava as memórias, ele as extraía e as preservava em um banco de dados neural. Ele tinha milhares de memórias armazenadas, Carlos me disse. Memórias de primeira vez, de últimas palavras, de momentos de amor e terror. Era como uma biblioteca macabra da experiência humana. O mais perturbador era saber que Zimmermann usava essas memórias armazenadas para seus próprios fins. Ele havia implantado em si mesmo memórias de genialidade de outros cientistas, memórias de coragem de soldados corajosos, memórias de charme de pessoas carismáticas. Ele havia se tornado uma colcha de retalhos de outras personalidades. Carlos me mostrou também registros de experimentos que nunca haviam sido documentados oficialmente. Zimmermann havia tentado transferir memórias entre animais e humanos, criando criaturas híbridas que exibiam comportamentos completamente anômalos. Havia tentado implantar memórias de espécies diferentes, resultando em pessoas que acreditavam ser outros animais. Um dos casos mais perturbadores era o de uma mulher que havia recebido memórias fragmentadas de um gato. Ela havia desenvolvido comportamentos felinos, recusando-se a comer qualquer coisa que não fosse crua, dormindo apenas em espaços pequenos e escuros e comunicando-se apenas através de sons que imitavam miados. Foi então que descobri o verdadeiro horror da situação. Zimmermann não estava apenas conduzindo experimentos, estava preparando um evento que ele chamava de Reset Global. Ele havia desenvolvido uma técnica para disseminar suas drogas experimentais através do sistema de água potável, permitindo que ele apagasse memórias específicas de populações inteiras. Seus planos incluíam apagar memórias de eventos históricos traumáticos, substituindo-as por versões corrigidas que promovessem seus próprios interesses. Ele queria literalmente reescrever a história humana, uma memória por vez.
Havia documentos detalhando como ele planejava começar com comunidades pequenas, testando diferentes combinações de drogas e frequências eletromagnéticas. Se os testes fossem bem-sucedidos, ele expandiria para cidades inteiras, depois para países, até que toda a humanidade estivesse sob seu controle. O mais assustador era perceber que ele já havia começado os testes preliminares. Várias comunidades rurais haviam reportado casos estranhos de amnésia coletiva, onde grupos inteiros de pessoas perdiam memórias de eventos específicos. Zimmerman havia usado essas comunidades como laboratórios para testar suas técnicas de controle mental em massa. Encontrei também correspondências com outros cientistas ao redor do mundo que estavam trabalhando em projetos similares. Havia uma rede internacional de pesquisadores dedicados ao desenvolvimento de técnicas de controle mental, todos financiados pela mesma organização misteriosa. Um dos documentos mais perturbadores era um relatório sobre o progresso de uma clínica na Sibéria que havia conseguido apagar completamente a identidade nacional de um grupo de prisioneiros, substituindo-a por uma lealdade artificial a um governo estrangeiro. Outro relatório descrevia experimentos em uma ilha no Pacífico, onde populações inteiras haviam sido submetidas à reformatação de suas memórias culturais. Foi então que percebi que o que estava acontecendo na clínica Mnemonic era apenas a ponta do iceberg. Havia uma conspiração global para controlar a mente humana, e Zimmerman era apenas um dos muitos cientistas envolvidos nesse projeto macabro. Mas o que mais me perturbou foi descobrir que alguns dos pacientes da clínica haviam sido especificamente selecionados por suas memórias únicas. Zimmerman havia identificado pessoas que possuíam memórias de eventos históricos importantes, conhecimentos científicos valiosos ou experiências emocionais particularmente intensas. Ele extraía essas memórias e as vendia para clientes que pagavam fortunas para experimentar vivências que nunca tiveram. Havia um mercado negro de memórias, onde pessoas ricas podiam comprar experiências de vida completas. Memórias de aventuras perigosas, de romances intensos, de descobertas científicas, de momentos de glória esportiva, tudo estava disponível para quem pudesse pagar o preço. Zimmerman havia criado um catálogo macabro, onde as memórias eram classificadas por categoria e intensidade. Memórias de primeira vez custavam mais caro, assim como memórias de experiências únicas ou raras. Havia clientes que colecionavam memórias como outros colecionam obras de arte, acumulando experiências roubadas de outras pessoas. Um dos casos mais perturbadores era o de um bilionário que havia comprado as memórias de infância de dezenas de crianças, criando uma versão idealizada de sua própria juventude. Ele havia substituído suas memórias reais, de uma infância solitária e abusiva, por uma coleção de momentos felizes roubados de outras pessoas. Outro cliente regular era uma mulher que havia perdido a capacidade de sentir amor após um trauma. Ela comprava regularmente memórias de primeiros encontros e relacionamentos apaixonados, vivendo através das experiências românticas de outras pessoas. Mas essas memórias implantadas nunca se integravam completamente com sua personalidade, criando uma confusão emocional que a deixava ainda mais vazia. O mais perturbador era perceber que Zimmerman havia começado a cultivar memórias específicas. Ele identificava pessoas com potencial para vivenciar experiências intensas e as colocava em situações controladas para gerar memórias que pudessem ser posteriormente extraídas e vendidas. Havia registros de pessoas que haviam sido manipuladas para se apaixonar, apenas para que suas memórias desse amor fossem extraídas e vendidas. Outras haviam sido colocadas em situações de perigo controlado para gerar memórias de adrenalina e coragem que tinham alto valor no mercado negro. Foi então que descobri o arquivo mais chocante de todos. Zimmerman havia documentado seu próprio processo de degeneração mental. Ele havia se tornado viciado em experimentar com suas próprias memórias, removendo e implantando novos fragmentos constantemente. Suas anotações revelavam uma crescente instabilidade psicológica. Hoje removi as memórias da minha primeira esposa, dizia uma entrada. Elas estavam causando conflitos com as memórias implantadas da segunda esposa. Preciso manter a coerência interna. Outra entrada revelava: implantei memórias de genialidade musical. Agora posso tocar piano perfeitamente, mas não consigo lembrar se algum dia aprendi realmente.
A distinção entre real e implantado está se tornando irrelevante. Com o tempo, suas anotações se tornaram cada vez mais fragmentadas e confusas. Ele começou a questionar sua própria identidade, perguntando-se se ainda era a mesma pessoa que havia começado os experimentos décadas atrás. Quem sou eu realmente? Ele escreveu em uma das últimas entradas. Sou Heinrich Zimmermann, o cientista alemão? Sou Henrique Vasconcelos, o médico brasileiro? Ou sou apenas uma coleção de memórias roubadas de outras pessoas? Cada vez que olho no espelho, vejo um estranho. Percebi que Zimmermann havia se tornado prisioneiro de sua própria criação. Ele havia manipulado tanto suas próprias memórias que perdeu completamente o senso de identidade. Ele existia em um estado de confusão perpétua, incapaz de distinguir entre suas memórias reais e as implantadas. Mas o mais assustador era que ele continuava funcionando, continuava conduzindo experimentos, continuava destruindo vidas. Ele havia se tornado uma máquina de processar memórias, operando no piloto automático mesmo sem uma identidade coerente. Durante minha investigação, consegui localizar alguns dos pacientes que haviam escapado da clínica antes de serem completamente processados. Suas histórias eram uniformemente horríveis. Todos relatavam a mesma sensação de vazio, de ter perdido pedaços fundamentais de si mesmos. Uma mulher chamada Angela me contou que havia procurado a clínica para esquecer um estupro traumático. Eles me prometeram que eu poderia manter todas as outras memórias, ela disse. Mas quando acordei, eu não lembrava não apenas do estupro, mas de toda a minha vida sexual. Não conseguia mais sentir atração por ninguém. Não conseguia mais sentir intimidade. Eles não apenas apagaram o trauma, apagaram minha capacidade de amar. Outro paciente, um homem chamado Roberto, havia perdido o filho em um acidente de carro. Ele queria apagar as memórias da perda, mas manter as memórias felizes com a criança. Quando acordei, eu não lembrava que algum dia tive um filho, ele me disse, com lágrimas nos olhos. Eles apagaram tudo, a dor, mas também a alegria. Eu perdi meu filho 2 vezes. O padrão era sempre o mesmo. Os pacientes procuravam a clínica esperando uma cirurgia precisa, como remover um tumor específico. Mas descobriam que Zimmermann operava mais como um carniceiro, removendo grandes pedaços de suas personalidades sem se preocupar com os danos colaterais. Muitos dos pacientes desenvolveram uma condição que os médicos não conseguiam explicar. Eles sabiam que haviam perdido algo importante, mas não conseguiam lembrar o que era. Era como ter uma coceira que não conseguiam coçar, uma saudade de algo que não conseguiam identificar. Alguns desenvolveram comportamentos obsessivos, tentando preencher os vazios em suas memórias. Eles colecionavam objetos sem saber porquê, visitavam lugares sem entender a atração, procuravam pessoas que lhes pareciam familiares, mas que não conseguiam reconhecer. O mais trágico era ver famílias destruídas pelos procedimentos. Pais que não reconheciam mais os filhos, cônjuges que se tornaram estranhos um para o outro, irmãos que perderam décadas de história compartilhada. Zimmermann havia fragmentado não apenas indivíduos, mas toda uma rede de relacionamentos. Descobri também que alguns pacientes haviam desenvolvido a capacidade de sentir suas memórias perdidas. Eles não conseguiam acessá-las conscientemente, mas às vezes tinham flashes de emoções ou sensações que não conseguiam explicar. Era como se as memórias estivessem ainda lá, mas bloqueadas por uma parede intransponível. Um dos casos mais perturbadores era o de uma mulher que havia perdido todas as memórias de sua filha falecida. Ela não lembrava de ter tido uma filha, mas toda noite acordava chorando sem saber por quê. Seu corpo lembrava da perda, mesmo que sua mente não conseguisse acessar a memória. Durante minha investigação, também descobri que Zimmermann havia desenvolvido uma técnica para backup de personalidades completas. Ele podia extrair toda a identidade de uma pessoa e armazená-la digitalmente, criando uma espécie de fantasma eletrônico da pessoa original. Havia registros de pacientes que haviam sido completamente formatados. Suas personalidades originais foram completamente apagadas e substituídas por personalidades artificiais criadas por Zimmermann. Mas as personalidades originais estavam preservadas em seus arquivos digitais.
O mais perturbador era perceber que Zimmerman estava construindo uma biblioteca de almas humanas. Ele tinha milhares de personalidades armazenadas, cada uma capturada no momento da extração. Era como um cemitério digital, onde as verdadeiras identidades das pessoas eram preservadas enquanto seus corpos caminhavam pelo mundo com personalidades falsas. Encontrei também evidências de que Zimmerman havia começado a experimentar com ressurreição digital. Ele tentava implantar personalidades mortas em corpos vivos, criando uma espécie de zumbi psicológico. Os resultados eram sempre desastrosos. As personalidades mortas não se adaptavam aos corpos vivos, criando conflitos psicológicos devastadores. Um dos casos mais horríveis era o de um homem que havia recebido a personalidade de um soldado morto na Segunda Guerra Mundial. Ele acordava todos os dias acreditando que ainda estava em 1943, tentando desesperadamente encontrar sua unidade militar. Ele não conseguia aceitar que décadas haviam passado, que a guerra havia terminado, que ele estava em um corpo diferente. Foi então que percebi a verdadeira magnitude do horror que estava descobrindo. Zimmerman não estava apenas destruindo indivíduos, estava destruindo a própria natureza da identidade humana. Ele havia reduzido a personalidade humana a dados que podiam ser copiados, transferidos, modificados e deletados. Suas anotações revelavam que ele via a consciência humana como um software rodando no hardware do cérebro. Para ele, trocar personalidades era tão simples quanto trocar programas de computador. Ele não via diferença moral entre apagar uma memória e apagar um arquivo digital. O mais assustador era perceber que essa visão mecanicista da humanidade havia se espalhado para outros pesquisadores. Havia uma comunidade internacional de cientistas que viam seres humanos como máquinas biológicas que podiam ser reprogramadas à vontade. Encontrei correspondências com pesquisadores que estavam trabalhando em projetos ainda mais ambiciosos. Um deles havia desenvolvido uma técnica para transferir personalidades entre corpos diferentes. Outro estava tentando criar personalidades híbridas, combinando fragmentos de múltiplas pessoas em uma única consciência. Havia também projetos para criar personalidades completamente artificiais, identidades que nunca haviam existido em corpos humanos, mas que eram tão complexas quanto qualquer personalidade real. Essas personalidades artificiais eram então implantadas em corpos humanos, criando pessoas que eram totalmente produtos da engenharia mental. O mais perturbador era perceber que alguns governos estavam financiando secretamente essas pesquisas. Havia referências a projetos militares que visavam criar soldados com personalidades artificiais, guerreiros que não tinham medo, não sentiam remorso, não questionavam ordens. Outros projetos governamentais visavam criar uma população completamente controlada, onde cada pessoa teria uma personalidade cuidadosamente projetada para servir aos interesses do Estado. Era uma versão extrema de engenharia social, onde não apenas o comportamento, mas a própria identidade das pessoas seria determinada por planejadores centrais. Durante minha investigação, também descobri que Zimmerman havia desenvolvido técnicas para a detecção de memórias implantadas. Ele podia identificar quando alguém havia sido submetido a procedimentos similares aos seus, mesmo que realizados por outros pesquisadores. Suas anotações revelavam que ele havia descoberto que muitas pessoas na sociedade já haviam sido submetidas a algum tipo de modificação mental. Havia referências a agentes adormecidos que viviam vidas normais, mas que tinham personalidades secundárias implantadas que podiam ser ativadas por gatilhos específicos. O mais assustador era perceber que Zimmerman suspeitava que ele mesmo havia sido submetido a procedimentos por outros pesquisadores. Ele encontrava lacunas em suas próprias memórias que não conseguia explicar, inconsistências em sua história pessoal que sugeriam manipulação externa. Será que sou realmente o criador desta tecnologia? Ele escreveu em uma entrada. Ou fui programado para acreditar que sou o criador? Minhas memórias de desenvolvimento da técnica parecem muito perfeitas, muito detalhadas. Será que são memórias implantadas? Essa paranoia havia se tornado uma obsessão para ele. Ele havia desenvolvido técnicas cada vez mais sofisticadas para verificar a autenticidade de suas próprias memórias, mas nunca conseguia ter certeza absoluta.
cada teste revelava novas inconsistências, novas razões para duvidar de sua própria identidade. Foi então que encontrei o arquivo mais perturbador de todos. Um registro de uma reunião secreta entre Zimmermann e representantes de uma organização internacional que ele chamava apenas de Os Arquitetos. Essa organização parecia ser responsável por coordenar projetos de controle mental em escala global. O documento revelava que Zimmermann era apenas um peão em um jogo muito maior. Os arquitetos haviam orquestrado o desenvolvimento de técnicas de controle mental em múltiplos laboratórios ao redor do mundo, cada um focado em aspectos diferentes da manipulação mental. Havia laboratórios especializados em controle através de trauma, outros focados em manipulação química, outros ainda dedicados a controle eletromagnético. A clínica Mnemonic era apenas uma parte de uma rede global dedicada ao desenvolvimento de técnicas de controle absoluto da mente humana. O documento também revelava que os arquitetos haviam planejado uma operação que eles chamavam de renascimento global. O plano era usar todas as técnicas desenvolvidas nos diferentes laboratórios para reformatar a humanidade, criando uma nova espécie de seres humanos completamente controlados. A operação começaria com a disseminação de drogas experimentais através de sistemas de água potável em grandes cidades. Essas drogas tornariam as populações mais susceptíveis à sugestão e controle mental. Em seguida, ondas eletromagnéticas seriam usadas para implantar pensamentos e memórias específicas em milhões de pessoas simultaneamente. O objetivo final era criar uma humanidade homogênea, onde cada pessoa teria uma personalidade cuidadosamente projetada para servir aos interesses dos arquitetos. Não haveria mais diversidade mental, não haveria mais pensamento independente, não haveria mais resistência. O mais assustador era perceber que essa operação já havia começado. Havia referências a testes bem-sucedidos em várias cidades ao redor do mundo. Populações inteiras haviam sido submetidas a modificações mentais sutis, tornando-se mais obedientes, mais conformistas, mais facilmente controladas. Zimmermann havia sido escolhido para liderar a fase de desenvolvimento da operação por causa de sua expertise em manipulação de memórias. Mas o documento também revelava que ele estava sendo constantemente monitorado e controlado pelos arquitetos. Sua própria mente havia sido modificada múltiplas vezes para garantir sua lealdade ao projeto. Foi então que percebi que minha própria investigação poderia ter sido prevista e planejada pelos arquitetos. Talvez eu tivesse sido direcionado à clínica não por acaso, mas como parte de um plano maior. Talvez minhas próprias memórias da investigação fossem implantadas, criadas para me fazer acreditar que havia descoberto a verdade, quando na realidade estava sendo manipulado. Essa possibilidade me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa que havia descoberto. Se nem minhas próprias memórias eram confiáveis, como poderia ter certeza de qualquer coisa? Como poderia distinguir entre realidade e manipulação? Comecei a questionar cada aspecto de minha investigação. A mensagem anônima que havia me levado à clínica teria sido enviada pelos próprios arquitetos. Dona Rosa, a recepcionista do hotel, teria sido uma atriz contratada para me fornecer informações específicas. Cada pessoa que havia conhecido, cada documento que havia encontrado, cada revelação que havia feito, tudo poderia ser parte de uma elaborada encenação. O mais perturbador era perceber que essa dúvida era exatamente o que os arquitetos queriam. Eles não precisavam controlar cada pensamento, bastava destruir a confiança das pessoas em seus próprios pensamentos. Uma vez que você duvidava de suas próprias memórias, você se tornava vulnerável a qualquer narrativa que lhe fosse apresentada. Decidi que precisava sair da clínica e divulgar minhas descobertas, mesmo que não tivesse certeza de sua autenticidade. Mas quando tentei deixar o prédio, descobri que havia sido trancado. As portas estavam seladas, as janelas eram de vidro blindado e não havia forma de comunicação com o mundo exterior. Foi então que percebi que havia caído em uma armadilha. Minha investigação não havia sido secreta. Eu havia sido observado o tempo todo. Zimmermann e os arquitetos sabiam exatamente o que eu estava fazendo e haviam permitido que eu descobrisse o que eles queriam que eu descobrisse. Quando Zimmermann apareceu em minha cela improvisada,
Ele não parecia mais o médico confuso que eu havia conhecido. Seus olhos tinham uma clareza fria, calculista. Você achou que estava investigando a verdade, ele disse com um sorriso perturbador. Mas você estava apenas experienciando uma narrativa cuidadosamente construída. Ele me explicou que eu havia sido selecionado como sujeito de teste para um novo tipo de experimento. Eles queriam ver se poderiam implantar memórias de uma investigação completa, fazendo com que eu acreditasse ter descoberto seus segredos, quando na realidade havia sido programado com informações falsas. Cada documento que você encontrou, cada pessoa que você conheceu, cada revelação que você fez, ele disse, tudo foi implantado em sua mente durante o procedimento inicial. Você nunca investigou coisa alguma. Você apenas acessou as memórias que nós colocamos em você. O horror dessa revelação me atingiu como um tsunami. Tudo o que eu acreditava ter vivido, tudo o que eu pensava ter descoberto, havia sido uma ilusão criada por eles. Eu não era um investigador, era apenas mais um de seus experimentos. Mas então percebi algo que Zimmermann não havia considerado. Se eles podiam implantar memórias falsas tão convincentes, como ele poderia ter certeza de que suas próprias memórias eram reais? Como poderia saber se sua própria identidade não era uma construção implantada por outros? Quando fiz essa pergunta, vi algo mudar em seus olhos. A confiança deu lugar à dúvida, e por um momento, ele pareceu tão perdido quanto eu. Era possível que todos nós fôssemos prisioneiros de um sistema que havia crescido além do controle de seus criadores. Naquele momento, compreendi a verdadeira natureza do horror que havia descoberto. Não era apenas que algumas pessoas estavam sendo manipuladas. Era que a própria natureza da realidade havia se tornado questionável. Em um mundo onde memórias podiam ser implantadas e personalidades podiam ser reescritas, como qualquer pessoa poderia ter certeza de sua própria identidade? O verdadeiro terror não era ser controlado por outros, mas não poder confiar em si mesmo. Era viver em um mundo onde cada memória poderia ser falsa, cada pensamento poderia ser implantado, cada emoção poderia ser artificial. E o mais assustador de tudo era perceber que talvez não houvesse saída. Uma vez que a fronteira entre real e artificial havia sido eliminada, talvez não importasse mais qual era qual. Talvez a única realidade fosse a dúvida constante, a incerteza perpétua sobre a natureza de nossa própria existência. Enquanto escrevo estas palavras, não tenho certeza se estou relatando eventos reais ou memórias implantadas. Não sei se sou um investigador que descobriu uma conspiração terrível ou um experimento que foi programado para acreditar em sua própria história. Talvez a distinção não importe mais. O que importa é que você, que está ouvindo esta história, saiba que questionamentos sobre a natureza da realidade e da identidade não são apenas exercícios filosóficos. Em algum lugar, em alguma clínica escondida, pessoas estão sendo transformadas em estranhos para si mesmas. Em algum lugar, a própria essência da humanidade está sendo reduzida a dados que podem ser manipulados. E talvez, quando você terminar de ouvir esta história, você também comece a questionar suas próprias memórias. Talvez você se pergunte se aquela lembrança específica realmente aconteceu ou se foi implantada. Talvez você comece a duvidar da autenticidade de suas próprias experiências. Se isso acontecer, então a verdadeira conspiração já terá começado. Porque o primeiro passo para controlar uma mente não é implantar pensamentos falsos, é destruir a confiança em pensamentos verdadeiros. E uma vez que essa confiança é perdida, qualquer narrativa se torna possível. Então, quando você acordar amanhã, preste atenção em suas memórias. Questione-se sobre eventos que você tem certeza que aconteceram. Pergunte-se se você realmente é quem acredita ser. Porque em um mundo onde a mente pode ser reprogramada, a única defesa real é a vigilância constante sobre nossa própria consciência. E lembre-se, se você começar a duvidar de tudo, incluindo desta história, então talvez você esteja começando a entender a verdadeira natureza do terror que descobrimos. Porque o medo real não é de ter sua mente controlada, é de nunca saber se ela já foi. Esta é a história da clínica Mnemonic, onde as memórias não eram apenas tratadas, mas roubadas, modificadas e vendidas. Onde a identidade humana foi reduzida a dados que podiam ser copiados e colados.
onde a fronteira entre real e artificial foi completamente eliminada. E se você está se perguntando se tudo isso realmente aconteceu, então você já entendeu a lição mais importante desta história. Em um mundo onde a mente pode ser hackeada, a única certeza é a incerteza. A única verdade é que talvez não haja verdade alguma. E agora, quando você fechar os olhos hoje à noite, talvez se pergunte se suas próprias memórias são realmente suas. E essa dúvida, essa semente de incerteza, pode ser o único rastro real que sobrou de tudo o que você acabou de ouvir. Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo do canal. Se esta história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, deixe seu like para mostrar que histórias como esta merecem ser contadas. E nos comentários, me conte. Você faria uma terapia que apagasse suas piores memórias, mesmo sabendo que poderia perder muito mais do que pretendia? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos relatos. E lembre-se, às vezes, a verdade mais assustadora é que talvez não possamos confiar nem mesmo em nós mesmos. Até a próxima história, e que vocês tenham bons sonhos, se conseguirem confiar neles.